Eu fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Eu não tenho nenhum problema pessoal com o presidente Trump. A única coisa que eu sei é que é presidente dos Estados Unidos da América do Norte, não é imperador do mundo. Pela primeira vez recebendo uma rede britânica em seu terceiro mandato, o presidente Lula concedeu uma entrevista exclusiva à BBC News Brasil e BBC News. President, thank you for speaking with BBC News today. I want to start with the news of Jair Bolsonaro's conviction. Did you celebrate him being handed a 27-year prison sentence? Não. Eu acho que não é para se comemorar o julgamento feito pela Suprema Corte contra um homem que cometeu muitos erros. O que é importante que as pessoas tenham clareza é que não foi um homem ou 3 homens que foram julgados. Foram pessoas que tiveram um comportamento irregular, um comportamento equivocado, ferindo a Constituição brasileira e ferindo o Estado Democrático de Direito do Brasil. Essas pessoas fizeram muito mal ao país, essas pessoas tentaram dar um golpe de Estado, essas pessoas articularam a minha morte, a morte do meu vice, a morte de um juiz da Suprema Corte. Essa gente preparou uma bomba para explodir no aeroporto de Brasília. Essa gente fez muita desordem no Brasil na perspectiva de evitar, sabe, a minha posse. Então, eu estou sendo julgado pelas provas. Então, eu acho triste isso, porque o Brasil tem o seu mais longo período de democracia contínua, é esse que estamos vivendo agora. E a gente precisa aprender a gostar da democracia. O direito de ir e vir, o direito de respeitar os outros, o direito à liberdade de expressão não dá direito de você desacatar, de você ofender, de você pregar o ódio através das redes digitais. Então, essa gente foi julgada pelos crimes que cometeram. Eu, sinceramente, eu gostaria que ninguém tivesse cometido nenhum crime e ele teve todo o direito de se defender, todo o direito, ele teve a presunção de inocência, sabe? E foi condenado. Eu espero que ele continue apresentando suas defesas e continue tentando provar que ele não tem culpa, porque até agora ele é o culpado de dar tentativa de golpe de Estado nesse país, de tramar a morte do presidente eleito, do vice-presidente, do da Suprema Corte e de tentar outras mazelas nesse país. The victim of the biggest legal lie. These are not words of Jair Bolsonaro or of President Trump. These were your words after you were exonerated following a prison sentence for corruption. Do you agree with Bolsonaro at all that the judiciary in this country can be political at times? Ora, veja, eu acho que ele foi julgado por um crime que ele cometeu. Não tem política nisso. Não tem política. Eu fui julgado sem ter direito de defesa. Eu fui julgado, fiquei 580 dias preso, ou seja, até hoje não provaram absolutamente nada, e a sentença que deram para mim era que eu tinha cometido um crime chamado fato indeterminado, ou seja, uma má-fé. Então, no caso do atual presidente, você tem provas concretas, você tem delações concretas, você tem documentos concretos escritos por eles. Então, não há como você tentar colocar que é um julgamento político. Não, é um julgamento processual por desrespeito à nossa Constituição, por tentar destruir o Estado Democrático de Direito desse país, com todas as provas possíveis, com imagens das coisas que eles fizeram de errado. Então não tem política, tem justiça. You agree with Donald Trump that it's important to bring back American jobs and industry, but you think tariffs are the wrong answer. What's the right answer? Olha, eu acho que as acusações e as afirmações pelas quais o presidente Trump fez uma taxação contra o Brasil, elas são eminentemente políticas. Não tem nada de comercial. Do ponto de vista comercial, os Estados Unidos, nos últimos 15 anos, teve 410 bilhões de superávit comercial com o Brasil. Portanto, ele tomou a atitude em função de um processo político do Bolsonaro, o que eu lamento profundamente, que um presidente de um outro país não leve em conta a necessidade de respeitar
a soberania do outro país, inclusive de respeitar o Poder Judiciário e a Suprema Corte de um outro país. Olha, eu acho que nós vamos ter que ainda esperar muito para ver o que é que vai acontecer. Eu tenho a convicção de que algumas coisas estão prejudicando também os Estados Unidos, porque a inflação vai crescer, porque o café vai ficar mais caro, porque a carne vai ficar mais cara, porque o povo americano vai pagar pelos equívocos que o presidente Trump está tendo na relação com o Brasil. What's the solution instead, though? Ora, para qualquer conflito, a melhor alternativa é você sentar em torno de uma mesa e negociar. Se é do ponto de vista comercial, tem negociação. Se é do ponto de vista econômico, tem negociação. Se é do ponto de vista de tributação, tem negociação. O que não tem negociação é a questão da soberania nacional. A nossa democracia, a nossa soberania não estão na mesa de negociação. Ela é nossa. Ela é do povo brasileiro e aqui mandamos nós. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. É importante lembrar que quando o presidente Trump comunicou a taxação ao Brasil, ele não comunicou da forma civilizada que 2 chefes de Estado se comunicam. But now, why not try pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho meu ministro da Fazenda, eu tenho meu ministro da Indústria e Comércio, que é meu vice-presidente, eu tenho meu ministro das Relações Exteriores, tentando conversar com os negociadores americanos e ninguém consegue conversar, porque eles não querem conversar. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e o meu ministro da Fazenda disposto a conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu. Nem o meu ministro do Comércio, recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente de uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar. Não é comigo, não, é com ninguém. Tá? E nós tentamos entrar em contato muitas vezes, tivemos várias reuniões, aliás, nós tivemos muitas reuniões com os Estados Unidos e no dia 16 de maio nós mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações que a gente tinha feito. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. Essa foi a razão. Eles não querem conversar. Eles acham que eles podem tomar decisões, publicar no jornal e a responsabilidade fica do nosso lado. Não. Ou seja, o que nós estamos trabalhando é o seguinte: nós entramos num processo no OMC, nós estamos entrando com um processo na seção 301 e nós vamos fazer a reciprocidade no momento que nós entendemos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso, haja possibilidade de sentar numa mesa e negociar. In a few words, how would you describe your current relationship with President Trump? Olha, não tem relação. Não tem relação. None at all. Eu tive muita relação com todos os presidentes americanos. Eu tive muita relação com Bush, eu tive muita relação com Biden, eu tive muita relação com Obama, tive relações com ex-presidentes americanos, tenho a relação com o Reino Unido, com todos os primeiros ministros, tenho com toda a União Europeia, tenho com a China, tenho com a Rússia, tenho com a Ucrânia, tenho com a Venezuela, tenho com a Bolívia, tenho com todos os países do mundo. O Brasil não tem contencioso com nenhum país do mundo. O Brasil não tem contencioso e o Brasil não quer contencioso. Agora,
Many nations and leaders who disagree with Donald Trump politically have still built relationships with him. Do you regret that it might have been irresponsible not to, given the situation we're in now? Veja, deixa eu lhe falar uma coisa. O problema da soberania americana é um problema deles. Eu não posso ficar dando palpite na relação do presidente Trump com outros presidentes de países. O que me preocupa é a relação com o Brasil. O Brasil tem 201 anos de relações com os Estados Unidos. O que me estranha é que o presidente Trump, ao invés de forma civilizada, sabe, conversar com o Brasil, ele resolveu inventar uma história política. Ele resolveu inventar a inverdade do déficit comercial, depois disse que o Bolsonaro está sendo perseguido, que não tem democracia. O Brasil tem muita democracia, aliás, tem muitos artigos hoje publicados nos Estados Unidos mostrando que o Brasil está dando um exemplo de democracia no mundo. O que eu disse era que se o presidente Trump tivesse feito aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, ele também teria sido julgado. Porque aqui a justiça é para todos. You have built relationships, as you say, though, with other world leaders. You went to Russia's World War II anniversary celebrations, for example. Who do you have a better relationship with, President Putin or President Trump? Não, com o Putin eu tive relações, porque o Putin foi presidente outras vezes e eu já fui presidente outras vezes. Eu não tenho nenhuma relação com o Trump, porque quando o Trump foi presidente da outra vez, eu não era presidente da República, e agora a relação dele é com o Bolsonaro, não é com o Brasil. You say you want a more democratic United Nations. Why not call out the authoritarianism among some of your allies, Russia, China, Iran? These are countries where it has been widely documented that there have been unfair elections, undemocratic elections, and human rights abuses too. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, o que eu quero das Nações Unidas. Eu quero que as Nações Unidas ela represente a geografia mundial do século XXI. A ONU de hoje, sabe, não tem nada a ver com a ONU que foi criada em 45, ou melhor, a ONU que foi criada em 45 não tem nada a ver com a ONU de hoje. Ou seja, é preciso colocar os outros países. Ou seja, cadê o Brasil na ONU? Cadê o México? Cadê a Argentina? Cadê a Índia? Cadê a Alemanha? Cadê o Japão? Cadê os países africanos? Ou seja, a ONU não pode continuar com os 5 países que foram, sabe, que resultou da Segunda Guerra Mundial. A geografia mundial mudou, a geopolítica mudou. E é preciso que a ONU volte a ter força para que ela possa incidir nos conflitos. Se ela não tem força, ela não tem incidência em nenhum conflito. Não consegue incidir na guerra da Ucrânia, não consegue incidir, sabe, em Israel, não consegue incidir na guerra do Irã, não consegue incidir em nada, porque não tem mais representatividade. Os 5 membros do Conselho Nacional, os 5 membros do Conselho de Segurança da ONU, os membros permanentes, eles próprios não respeitam mais a ONU. Eles tomam decisões unilaterais. O que nós queremos é uma ONU que represente a geopolítica de hoje. Sabe, que os países estejam presentes. Nós temos na África países com 240 milhões de habitantes, com 120 milhões de habitantes. Nós temos o Brasil com 200 milhões, nós temos a Índia com 1 bilhão e 400 milhões. Esses países têm que estar no Conselho da ONU para ajudar a tomar decisões. But President, you talk about democracy. Why then not condemn Russia for its actions in Ukraine in the same language you've used against Israel, for example? Why does Brazil happily continue to fund Russia's war in Ukraine by buying Russian diesel? Deixa eu me falar uma coisa. É importante que tenha clareza do que o Brasil faz. O Brasil foi o primeiro país a condenar a ocupação da Ucrânia pela Rússia. O Brasil não financia a Rússia, o Brasil compra petróleo porque o Brasil precisa comprar petróleo. Como a China precisa comprar petróleo, como a Índia precisa comprar petróleo, como a Inglaterra precisa comprar petróleo, como os Estados Unidos precisam comprar petróleo. Agora, se nós tivéssemos uma ONU funcionando corretamente, certamente essa guerra não teria acontecido. Não tem ninguém negociando porque a ONU não representa muita coisa hoje. Se tivesse uma ONU funcionando, essa guerra não precisaria ter existido. Se a ONU estivesse funcionando, não precisava ter acontecendo Gaza. E eu não acho que em Gaza tem uma guerra. Em Gaza tem um genocídio.
Em Gaza tem um exército altamente sofisticado matando mulheres e crianças. E até o próprio povo judeu está contra isso, porque toda vez eu vejo na imprensa passeata do povo judeu contra a matança que o Netanyahu está fazendo em Gaza. Se vocês acham que isso é uma guerra, eu não acho. Eu acho que isso é um genocídio e que não pode continuar. É por isso que eu defendo a criação de 2 estados. É por isso que eu defendo a criação do Estado palestino para viver em harmonia com o Estado de Israel. I'd like to talk as well about COP30. Brazil's going to be on the world stage hosting the COP30 Climate Summit this year. How is your climate leadership consistent? Eu só queria votar a questão da democracia. Só queria votar. Nenhum país do mundo pode colocar em xeque a democracia brasileira. Aqui as coisas funcionam. Aqui a justiça funciona, aqui o poder legislativo funciona e aqui o executivo funciona. O que nós queremos é o seguinte, nós somos soberanos nas decisões que estamos tomando no Brasil. Portanto, nós fomos o primeiro a criar o grupo de amigos da paz na Rússia e a Ucrânia. Fomos o primeiro. Sabe? Criamos um grupo de 13 países para negociar. Procurei as Nações Unidas para dizer que era preciso criar um grupo de amigos, visitar o Putin, visitar o Zelensky e dizer para eles que era preciso acabar com essa guerra. A pedido do Zelensky, eu liguei para o Putin para participar da mesa de negociação. Agora, não somos nós que vendemos armas para a Rússia e muito menos para o Zelensky. Não somos nós que queremos a guerra. Eu não quero nem destruir a Rússia, nem destruir a Ucrânia. Eu quero que os 2 países vivem em paz. Sim. É isso que eu quero. Understand, President. I want to move on to COP30, where Brazil will be on the world stage hosting the COP30 Climate Summit. How is your climate leadership consistent with your personal desire to allow oil companies to drill in the Amazon Basin? Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa muito clara. Nós vamos realizar a melhor COP já realizada na história das COPs. A COP foi escolhida para ser feita na Amazônia, porque eu quero que o mundo, ao invés de falar sobre a Amazônia, conheça a Amazônia. Eu quero que as pessoas que estão preocupadas com as florestas venham conhecer as florestas. É muito fácil fazer uma COP em Paris. É muito fácil fazer uma COP em Dubai. Agora, fazer uma COP na Amazônia, eu quero que as pessoas conheçam a Amazônia. Quero que as pessoas conheçam o povo da Amazônia. With respect, President, the International Energy Agency says there can't be any new oil projects if net zero is to be reached by 2050. Are they wrong? Eu não estou entendendo essa pergunta da energia. The International Energy Agency says there shouldn't be any new oil drilling projects to reach net zero by 2050. Are they wrong? Olha, eu não sei. Eu acho que, veja, primeiro é preciso saber qual é a necessidade de cada país. O Brasil é um país que tem petróleo. E nós possivelmente temos petróleo na margem equatorial. E nós estamos pesquisando, cumprindo todos os rigores da lei para que a gente possa fazer a pesquisa e saber se lá tem petróleo. Nós temos a empresa chamada Petrobras, que é a empresa que tem a melhor tecnologia de prospecção em águas profundas. É uma empresa que nunca teve um incidente, diferentemente da empresa inglesa que teve um problema, sabe, no Golfo do México. Nós nunca tivemos um problema. E se nós tivermos um problema, nós seremos responsáveis para cuidar desse problema. Eu sou totalmente favorável de que haverá um momento em que o mundo não vai precisar de combustível fóssil. Mas esse momento não chegou. Eu quero saber qual é o país do planeta que está preparado para ter uma transição energética capaz de abdicar do combustível fóssil. E eu vou lhe dizer uma coisa, é importante o povo inglês saber. O Brasil é o país que tem a matriz energética mais limpa do mundo. 90% da energia elétrica brasileira é limpa. O Brasil tem 30% de etanol na gasolina. O Brasil tem 15% de biodiesel no óleo diesel. O Brasil é um país que tem um potencial de eólica, de solar, de biomassa, sabe, que nenhum país do mundo tem. Então, nós estamos fazendo a maior revolução, sabe, na transição energética que algum país está fazendo. President, just briefly, I just want to ask you,
yes or no, will you run for election next year in 2026? And do you fear this risks a repeat of the US election where an incumbent who will be nearly 80 years old runs against somebody, a far-right populist? Do you risk a repeat of that? Olha, eu não sei se eu vou concorrer porque não está o momento de decidir ainda. Quem vai decidir se eu vou concorrer ou não são dois fatores. Sabe? O meu estado de saúde e o meu partido. E a conveniência política, se eu vou ganhar ou não vou ganhar as eleições. Mas eu fui eleito ainda para governar, eu tenho 1 ano e meio de mandato, eu tenho que governar esse país, eu tenho muita coisa para fazer. Eu, quando deixei o país, esse país tinha acabado com o mapa da fome em 2014. Eu voltei, esse país tinha 33 milhões de passando fome. Nós acabamos com a fome em 2 anos e meio nesse país. Esse país está crescendo há 2 anos acima da média mundial. Esse país está crescendo a massa salarial, está crescendo a renda do povo trabalhador. O menor desemprego da história está acontecendo aqui. Tudo isso são fatores que vão pesar no momento em que eu tiver que decidir ou não de ser candidato. Mas ainda é muito cedo. E eu vou aguardar um momento para saber se eu decido de ser candidato ou não. Presidente, gostaria de lhe perguntar o seguinte. O senhor já falou aqui a respeito da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu queria lhe perguntar o seguinte. Como é que o senhor se sentiu? Qual foi o sentimento que o senhor teve quando o senhor soube da existência de um plano para assassinar o senhor? Qual foi o sentimento? Olha, veja, eu fiquei um pouco bestificado, porque o Brasil não tem essa cultura. Sabe, o Brasil não tem essa cultura de assassinato, como você vê no México de vez em quando, você vê no país da América Central, você vê nos Estados Unidos, sabe? Bom, o Brasil não tem essa cultura. Eu fiquei assustado porque eu imaginei que a gente já tinha derrotado a ideia de golpe no Brasil. E, de repente, surge um cidadão que se acha no direito de desacreditar tudo que é normal, de negar todas as instituições e achar que somente o que ele pensa que é verdadeiro. Então, eu fiquei muito, sabe, imaginando como é que é a cabeça de um cidadão que, ao perder as eleições, arquitetou a morte do ganhador das eleições para não deixar ele tomar posse, para dar um golpe de Estado. Agora, presidente, ele condenado, está havendo uma articulação no Congresso para que seja concedida a anistia. O senhor vetará uma anistia a Bolsonaro? Deixa eu te contar, o presidente da República não se mete numa coisa do Congresso Nacional. Se os partidos políticos entenderem que é preciso dar anistia e vão votar anistia, é um problema do Congresso. Mas isso volta para o senhor sancionar ou não? O senhor vai vetar ou não? Não, se for PEC, não precisa sancionar. Sabe? Se for PEC, ou seja, se for uma lei que for aprovada e os partidos estiverem de acordo, o presidente da República, sabe, se viesse para me vetar, pode ficar certo que eu vetaria. Pode ficar certo que eu vetaria. E o senhor vetaria um projeto para reduzir as penas dos outros envolvidos? Veja, você está pedindo para me discutir uma coisa que é do Poder Judiciário. Veja, as pessoas ainda sequer foram presas, as pessoas ainda têm um processo de recurso. Vamos aguardar o processo. Um presidente da República pode dar indulto, um presidente da República pode fazer um monte de coisa. Mas vamos aguardar, terminar esse processo. Não há por que essa pressa toda. Vamos esperar o processo terminar, depois vamos ver o que vai fazer, vamos ver qual é o comportamento do Congresso Nacional. Nós vamos ter eleições daqui a 18 meses e já tem gente dizendo que se for eleito vai liberar, vai dar indulto. Presidente, a Câmara aprovou ontem aquela que tem sido considerada a maior blindagem contra a investigação para políticos aqui no Brasil desde 2001. Queria saber a sua opinião sobre esse projeto, sobre o projeto da blindagem. Eu vou dizer, se eu fosse deputado, eu seria contra e votaria contra. Eu acho que a maior blindagem que as pessoas precisam é a pessoa ter um comportamento, sabe, sem cometer nenhum ilícito na vida. Agora, eu acho desagradável, sabe, as pessoas fazerem uma blindagem, inclusive colocando o presidente de partidos, ou seja,
ficou uma coisa muito esquisita para a sociedade brasileira compreender o que é isso. O seu partido, 18% da bancada do seu partido votou a favor. O senhor pretende orientar de forma diferente? Deixa eu lhe falar uma coisa, eu não sou presidente do meu partido, eu sou presidente da República. Eu estou dizendo para você que se eu fosse, sabe, deputado, eu votaria contra. Se eu fosse presidente do meu partido, eu orientaria para votar contra. Aliás, eu votaria para fechar questão e votar contra. Bom, em 2018, o PT tinha o seguinte lema: eleição sem Lula não valia, era ilegítima. Hoje a direita faz isso em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor teme enfrentar Jair Bolsonaro em 2026? Deixa eu lhe falar uma coisa. Primeiro que a comparação não pode ser feita. A comparação não pode ser feita. Ou seja, eu estava preso por irresponsabilidade de um juiz e de um promotor, sem que tivesse qualquer prova contra mim. Eu tive autorização da ONU 2 vezes em Genebra para ser candidato. E aqui no Brasil resolveram decidir que a decisão da ONU não valia para o Brasil e não me deixaram ser candidato. No caso desse cidadão, esse cidadão tem crime comprovado. Se você assistiu o julgamento, você viu as provas concretas dos crimes cometidos. Ora, eu acho, eu ganhei dele quando ele estava na presidência. Então, não me causa nenhum problema disputar a eleição com quem quer que seja. O que eu acho é que esse cidadão cometeu um crime e se ele não provar a inocência dele até o final desse processo, ele vai ser condenado e vai ser preso. Mas, presidente, de forma objetiva, o senhor teme enfrentá-lo nas urnas de 2026? Eu comecei dizendo o seguinte: eu ganhei dele quando ele estava no mandato, utilizando todos os meios possíveis para evitar que eu ganhasse, inclusive mandando a Polícia Rodoviária Federal cercear estradas para que os eleitores não fossem votar, utilizou o equivalente a 60 bilhões de dólares do orçamento brasileiro para tentar evitar que eu ganhasse as eleições, e eu ganhei. Presidente, o senhor vem citando o fato de que em nenhum momento os Estados Unidos tentaram abrir algum diálogo com o Brasil. E eu queria lhe perguntar o seguinte: em 2024, o senhor declarou apoio à candidatura da Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos e também numa entrevista o senhor associou o Donald Trump ao fascismo. Queria saber do senhor o seguinte: o senhor se arrepende de ter feito essa associação? Não, veja, eu não declaro apoio a presidente de outro partido, de outro país. O senhor fez isso Eu não declaro apoio. nas redes sociais, o senhor fez isso em entrevista. Eu disse claramente que se eu fosse eleitor no americano, eu votaria no Biden, candidato. Mas isso não é declarar apoio, Agora, presidente? veja, isso não vale, isso não tem nada a ver com a relação Brasil e Estados Unidos. Mas e com relação a associar o Trump ao fascismo, o senhor se arrepende de ter feito isso? Veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo.